Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Essa semana estamos falando aí, sobre integridade, o tema, as palavras de Jesus são sempre verdadeiras e consistentes. Aqui temos duas coisas que são meio escassas e não vê muito no jeito hoje: verdade e consistência, Então o texto base está em João, 14:6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus. Irmãos, vivemos em um mundo onde facilmente, as palavras ditas muitas vezes não são cumpridas, Pessoas prometem, não cumprem, não mantêm a sua palavra. Liderança muitas das vezes fala e acaba não realizando, E amigos, falham às vezes conosco, com a sua sinceridade. E diante dessa realidade, o nosso coração, o coração humano pode se tornar desconfiado e inseguro, Quando nós olhamos a palavra de Deus, um pouco antes, Tomé, quando Jesus, fala para ele, para onde eu vou, vós sabeis o caminho, vós conheceis. Talvez Tomé já era uma pessoa dessa que já não acreditava mais, na confiabilidade da palavra das pessoas, Ele até responde para o Senhor. Disse Tomé, está lá no capítulo 5, disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como nós podemos conhecer o caminho? Então aqui Tomé estava com uma dúvida. Então o Senhor foi muito inciso, foi muito claro quando falou para ele: Tomé, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor Jesus, suas palavras são sempre consistentes, verdadeiras, Então, quando o Senhor Jesus fala, que quando Jesus se apresenta, como o próprio padrão de verdade, ele não apenas fala a verdade, ele não apenas fala a verdade, ele é claro que ele é a verdade, Isso significa que cada palavra que sai, dos lábios de Jesus é firme, consistente, digno de total confiança nossa, E não há contradição em Jesus, nem engano nas suas promessas. Quando o Senhor diz: Eu sou o caminho, podemos seguir sem medo nesse caminho. Quando o Senhor afirma que Ele é a verdade, sabemos que a sua palavra é infalível. Quando o Senhor declara que Ele é a vida, sabemos que somente nele está a verdadeira plenitude. E o Senhor Jesus diz muito mais coisas a respeito dele, como nós temos aqui, até anotei aqui, em João 10:30, o Senhor Jesus diz que é o Filho de Deus. Então, o Senhor, ele, com muita propriedade, afirma a sua unidade com o Pai, revelando a sua divindade. Então, em João 8:12, o Senhor afirma que é a luz do mundo. O Senhor Jesus diz que é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus mostra que ele traz direção e clareza espiritual em meio a trevas e pecado. Jesus também diz em João 10:11 que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ele cuida, guia e se sacrifica pelos seus. O Senhor também diz, em João 6:35, que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o sustento espiritual que satisfaz totalmente a nossa alma. Em João 11:25, o Senhor diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem o poder sobre a morte e garante que vida eterna terão aqueles que creem nele. O Senhor também diz em João 10:9 que ele é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus se coloca aqui como uma entrada para a salvação. Nós cremos e sabemos que é somente através do Senhor Jesus que nós temos a segurança que realmente temos a vida eterna após a morte. Então, as palavras de Jesus sempre são consistentes, firmes, e não há nenhuma sombra de variação no que ele diz. E é por isso que nós também, como
cristãos, né, precisamos ser íntegros, retos, né, à luz dessa palavra, né, do que o Senhor Jesus está nos ensinando hoje, né, viver semelhante ao Senhor, né, falar, né, e cumprir, né, ser coerente entre nossas palavras e ações, não negociar a verdade em troca de conveniências, porque a gente vê hoje muitas vezes, né, a verdade sendo negociada, né, para que a pessoa seja favorecida, alcance lugares, enfim, muitas coisas, né, que nós vemos no dia de hoje, e é triste, né, e muitas das vezes, irmãos, isso no meio cristão, né, pessoas que conhecem o Senhor, conhecem a palavra, negociando, né, a sua integridade, negociando a verdade. Então, é muito triste isso, muito triste. Então, nós precisamos viver assim como o Senhor Jesus, né, nos ensina, com integridade, com consistência, né, viver, né, aquilo que nós falamos, né, e cumprir nossas promessas, honrar os nossos compromissos, né. Então, o cristão íntegro encontra sua base na fidelidade de Deus. E por isso também busca ser fiel em tudo. Aí eu busquei aqui, né, separei algumas aplicações práticas, né, para o nosso dia a dia, né. Primeiro, precisamos examinar nossas palavras, né, se elas são consistentes com as nossas atitudes, né. Precisamos também nos lembrar de quando mentimos, né, ou exageramos, perdemos a nossa credibilidade. Precisamos também, né, confiar na sua promessa de Jesus. Se Ele diz, Ele fará. Assim também nós precisamos também que as pessoas confiem na nossa promessa. Nós prometemos, então as pessoas precisam ter a confiança de que realmente nós não vamos desviar o nosso palavra e vamos cumprir aquilo que prometemos, né? E por último, né, buscar refletir a integridade de Cristo em nossa vida diária, né? Em casa, no trabalho, na igreja. Cristão, servo de Jesus Cristo, em qualquer lugar. Não é só em alguns ambientes. Não é só dentro da igreja. Não é só em comunhão com irmãos que conhecem, né? Nós já andamos com Cristo. É andar 100%, independente do lugar. Né? Na rua, no mercado, no trabalho, no celular. Qualquer lugar que a gente for, né? Nós precisamos mostrar o nosso caráter de Cristo. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Que o Senhor nos ajude, né, a sermos verdadeiros e consistentes. Deus abençoe.